Olá a todos vocês que acompanham o nosso canal, sejam muito bem-vindos ao MV Games e Dicas. E pessoal, eu acredito que a grande maioria, pelo menos uma boa porcentagem, a não ser que viva dentro de uma caverna nos últimos dias, viu que a Ubisoft soltou um trailer do gameplay do Star Wars Outlaws, aonde o único lado negativo é que não teremos nada com sabres de luz, mas o jogo já diz que é do universo Star Wars e não simplesmente um jogo Jedi como é o Jedi Fallen Order e o Jedi Survivor, que são jogos que eu gosto muito e que inclusive estou jogando novamente, devido ao jogo contar uma história muito boa do universo Star Wars. Voltando para Outlaws, a Ubisoft mostrou um gameplay muito interessante, com gráficos razoavelmente bonitos, tá? Muito bonitos mesmo. Uma mecânica de jogo muito boa, tanto para você jogar a parte em que você controla a personagem, como as partes que você controla a nave. Mas existe um detalhe aí que eu não sei se vocês perceberam no vídeo, tá? Onde ela mostrou o gameplay, que é o seguinte. A Ubisoft, eu já elogiei ela aqui no canal, simplesmente pelo fato dela fazer excelentes dublagens para os seus jogos. Eu não me lembro de um jogo da Ubisoft de agora que não tenha dublagem em português BR. E geralmente eles localizam a dublagem. Isso é um elogio que eu faço, já falei no canal e queria só ressaltar porque agora eu vou falar algo que me deixou meio preocupado. A gameplay mostra que ainda não é a qualidade final, que ela pode mudar. A gente sempre torce que pelo menos se mantenha daquele jeito. Se melhorar é lucro, se piorar aí complica. Porque já não está um gráfico muito bonito dos personagens. Quando eu digo muito bonito é o quê? Não é a composição do personagem de roupa, cabelo, resolução, e sim as expressões faciais, que não são ruins, mas pelo menos no trailer eu achei que ainda deixam a desejar. Mas o principal de tudo que é o seguinte, o que preocupa? Se não é a qualidade final, poucos notaram o quê? Que o trailer se passa num PC. Por que eu estou dizendo isso? Que é óbvio que a maioria faz isso, mas é uma certeza devido ao seguinte. O gameplay está em Ultra Wide. E sabemos que os consoles não conseguem o aspecto 21:9. Ele só consegue o aspecto 16:9, ou seja, eles não conseguem fazer o aspecto ultra wide nos jogos, eles só conseguem fazer o 16:9. Então ali está claro que está rodando numa máquina mais potente, né? E mesmo assim percebe-se momentos que parece que não está a 60 FPS, o que é uma grande preocupação, pelo menos para quem procura jogos mais fluidos, pelo menos nessa nova geração. Embora tenham muitas pessoas que acham que os 30 FPS do Hellblade está ok porque o jogo é bonito. E que novos consoles não precisariam estar entregando 60 FPS. Mas cada um. Já falei aqui no canal, tem uma discussão tremenda a respeito disso. Eu penso o seguinte, tem que ter as opções. Se é devido ao lado artístico, 30 FPS, você escolhe pelo lado artístico. Se você não quiser, joga 60. É o mínimo que teria que ser, mas enfim, o jogo claramente está rodando no PC, justamente por isso que eu comentei com vocês. Está em Ultra Wide, ou seja, não é num console nativamente rodando, embora os comandos na tela sejam de um controle de Xbox rodando no Windows. Então pessoal, o jogo parece ser muito bom, parece ser muito interessante a mecânica, a jogabilidade dele, mas leva a dúvida de que como que vai ser esse jogo quando for lançado. Outra coisa assim que para mim é um ponto extremamente negativo são os valores dos jogos. A versão básica do básica, que é a obrigação da empresa entregar para você, custa R$350 aqui no Brasil. A versão Gold custa 500 e pouco, e a versão mais parruda, que apenas vem conteúdo, não vai vir nada, nenhum brinde, uma miniatura, custa R$650. É um valor muito alto quando você compara o seguinte. Salário mínimo do brasileiro, isso daí é a metade ou mais da metade de um salário mínimo para comprar um jogo. E pode ser assim exagero, mas metade no salário mínimo para muitos é difícil. Então é um valor que realmente está meio abusivo aqui no nosso país, que é os valores altos demais. Na minha opinião, esse jogo como versão
Eu não vou falar da versão definitiva, mais cara, mas pelo menos a Gold, aí sim teria que ser R$350. Porque quem que vai comprar? O cara que é fascinado por videogame, que investe dinheiro, que não tem aquele problema do salário dele, simplesmente ele trabalha mais, ele se empenha mais para poder sustentar aquilo que ele gosta, que é um jogo no console. Agora, a versão básica teria que ser no máximo, na minha opinião, uns 200, 230 e 350 a versão Gold. E uns 400 a outra. E não simplesmente R$350, que já é uma boa parcela de um salário mínimo. Infelizmente o nosso salário aqui não tem poder de compra como lá fora, que $70 é uma coisa infinitamente menor em relação ao salário mínimo deles, se você for tirar para comprar um jogo. Aqui a gente tira um terço, metade do salário mínimo para comprar um único jogo. Então nesse ponto eu achei muito ruim esses valores que estão sendo praticados, e não só pela Microsoft, por Sony, por Nintendo e por aí vai. Então é um valor que eu acho que deveriam, sei lá, dizem que é aonde vai dar lucro, porque não dá mais. O que eu achei estranho assim também nessa geração, que eu comento aqui no canal, quem acompanha sabe, se você não é inscrito, por favor, se inscreva, compartilhe. Se você não gosta do canal e puder vir aqui xingar de maneira construtiva e não só agressiva, eu agradeço, se não, paciência, né? Mas eu agradeço muito a todos que vêm aqui no canal comentar. Se pelo menos, né, eles tivessem feito nessa geração uma forma de baratear o custo para fazer os jogos de qualidade melhor, ok, mas não. Eles fizeram mais recursos que encareceram mais ainda os jogos. Eles usam como desculpa que um AAA não dá mais para ser vendido a R$200 aqui no Brasil, que era o preço antigo, 199, mas vemos muito desses jogos, principalmente no PC, muitas vezes no seu lançamento, com valores bem inferiores ao console. E depois de um tempo, saem promoções ou até são dados gratuitamente aí pela Epic, como a gente tem visto. Claro que não é em um espaço curto de tempo, mas se você tiver paciência, você acaba economizando bastante. Então, Outlaws realmente parece um jogo do universo Star Wars muito bom, mas que levanta essas preocupações. Preço excessivo, tá? Mas isso é para todos, então a gente... Não é que a gente releva, mas a gente pelo menos tem um motivo, todos estão assim. Mas o principal de tudo é uma gameplay onde a qualidade final pode ser alterada e ele está rodando no computador devido ao aspecto ultra-wide que os consoles não fazem, então isso prova que não é no console. Então, vamos ver como que vai rodar então num Series X, num Series S que já tem uma qualidade muito inferior, né, a um Series X ou um PS5, estamos falando de console cerca de 40, 50, 60% inferior, 70% se eu não me engano. Se não for, deixem nos comentários, fiquem à vontade para xingar também, mas é um console inferior. Se não está bom no mais potente, nele sempre vai ser pior, como eu sempre falo. Embora temos coisas bem interessantes, que agora eu vou defender o console. Vai ser uma coisa absurda para quem me acompanha aqui. Ele vai ter 30 FPS no Hellblade, em que o Series X também vai ter 30. Então, ou seja, a potência do Series X não está sendo utilizada para nada. E eu já vi canais que viram isso, que falaram e mesmo assim foram criticados. Por quê? Não se pode criticar um pedaço de plástico que alguém gosta. Por mais coerente que seja a sua crítica, você tem que simplesmente dizer que está tudo bom, que é para aquele pessoal que gosta poder ficar feliz. Eu não faço isso no canal, por isso eu sou atacado. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês gostem desse vídeo aqui falando da demo mostrada da gameplay do Star Wars Outlaws, e que eu pretendo provavelmente assinar o Ubi+, e jogar o jogo quando ele for lançado. Eu não vou pagar R$300 no jogo de jeito nenhum. Aí eu trago um gameplay aqui para vocês, mostrando mais do jogo, embora eu goste muito do universo Star Wars, mas quando você joga com os Jedi. Isso quer dizer que o jogo não vai ser bom? Claro que não. Mas o mais interessante mesmo, pelo menos eu acredito que a grande maioria possa pensar assim, é você jogar com os Jedi. Pessoal, muito obrigado, e como eu digo nos nossos vídeos, a gente se vê nos multiplayer da vida. Fica com Deus. Fui!